O filme do qual a gente vai falar hoje é sobre uma lenda brasileira. E a gente não tá falando de lenda tipo folclore, boitatá, saci, pererê, essas coisas todas. O que é esse sinal que você tá fazendo? Assim? Lenda. Lenda. Isso não tem conotação política, é só uma lenda. A gente tá falando de uma das lendas do futebol, não só brasileiro, como também do mundo, né? Ainda hoje considerado o maior jogador de todos os tempos, que é o Edson Arantes do Nascimento, conhecido pela alcunha de Pelé. Está estreando na Netflix um documentário que pretende contar a vida do Pelé em pouco mais de 2 horas, resumindo ali os anos em que ele esteve ativo, praticamente ativo na seleção brasileira. Então, o documentário, que é dirigido por dois britânicos, tem um olhar de fora, não é um olhar do público brasileiro, mas isso acaba ocasionando alguns problemas, né, pra gente aqui do Brasil que está assistindo a este documentário. A gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo. Se você quiser saber a nossa opinião a respeito de Pelé, por favor, fique com a gente. E é bom ressaltar que é a nossa opinião sobre o filme Pelé, não sobre a pessoa Pelé, tá? Bom deixar claro. Olha só que a gente deixou aqui, ó, que bonito. Mas não tá aparecendo. Tá aparecendo? Não. Agora tá aparecendo. Antes de começar, como a gente sempre faz aqui no canal, queria pedir para você se inscrever, se você ainda não for inscrito. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também, se for possível, se você quiser, a gente tá nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Só digitar lá canal 5 Tons que você acha a gente. O filme ele conta a história da carreira e da vida do Pelé entre 1958 e 1970, que são os 12 anos cruciais para se formar a lenda Pelé. Que o Pelé começou a carreira muito jovem, ele foi para a Copa, né, de 58. Lá na seleção brasileira ele se tornou extremamente bem sucedido, além também de ser extremamente bem sucedido no Santos, que é o clube que revelou o Pelé e também fez com que ele se tornasse um astro, né? Ele ganhou praticamente tudo no Santos. Mas o filme aborda esses 12 anos cruciais na carreira do Pelé e que são coincidentes com a ditadura militar do Brasil. Começou em 1964, foi até 85, e o filme tenta encostar, né, nessas coisas que o Pelé passou durante o período da ditadura militar, porque ele foi sempre muito acusado de ser conivente, né? De estar sempre apoiando os governos militares, de não se envolver com política, não usar o nome dele para denunciar os crimes que a ditadura militar estava cometendo aqui no Brasil. E o filme, né? Este filme tenta dar uma abordagem a essa situação que o Pelé viveu nesse período. No entanto, como era esperado, a gente não tem respostas a esse respeito, não pelo menos da boca do Pelé ou do Edson Arantes do Nascimento, porque ele costuma falar, né, separadamente. Pelé, Pelé, Edson do Nascimento é Edson do Nascimento. Ele mesmo faz essa separação lá. Mas enfim, o que acontece é que o filme não traz nenhuma resposta a respeito dos posicionamentos políticos de Pelé durante a ditadura militar, apesar de citar este assunto, que na verdade é citado por outros entrevistados que conviveram com o Pelé durante o período em que ele estava ativo, né, na seleção brasileira, no Santos, enfim, depois ele foi jogar nos Estados Unidos também para encerrar a carreira. São as pessoas que tiveram contato com ele, que conheceram Pelé, viram ele jogar, que falam sobre este assunto, e não tanto o próprio Pelé falando sobre isso. Então, os convidados acabam dizendo que é lógico que eles sabiam, tinham um pouco de consciência do que estava acontecendo no Brasil, mas eles se omitiram de livre e espontânea vontade. Para quem é fã de futebol e quer deixar essa parte de política de lado, o filme do Pelé também não traz muita novidade, principalmente para nós aqui do Brasil, que já estamos carecas de saber das coisas, dos feitos que o Pelé fez durante a sua carreira super bem sucedida no futebol. Tem algumas imagens de arquivo que estão melhor conservadas, vamos dizer assim, elas foram tratadas para passar nesse filme, então tem alguns jogos, algumas jogadas do Pelé que estão em melhor qualidade aqui do que você vai achar no YouTube, por exemplo, então isso já é um chamariz também. Mas no que diz respeito à novidade, esse filme não traz nada de novo pra gente, nada que nós brasileiros já não saibamos. Então é um filme que foi feito para inglês ver, literalmente, porque foi produzido e dirigido por dois ingleses. É um filme que é para levar a história do Pelé para o mundo, para levar a história dele para que outras pessoas no mundo inteiro possam conhecer mais sobre a vida do Pelé, coisas que nós aqui do Brasil já conhecemos há muito tempo. É um filme que mostra o Pelé atualmente, também tem
toda aquela história de mostrar como o Pelé está hoje, né? E ele tá, infelizmente, ele tá bem fragilizado por conta da idade, ele teve problemas na coluna, ele não tá andando direito e tal. E o filme mostra isso, mas é só isso. Não tem nada de novidade para quem tá procurando isso aqui neste documentário. E os convidados que foram chamados para dar depoimentos sobre o Pelé também são ótimos convidados. Vai do Juca Kfouri a José Trajano, passando pelo Fernando Henrique Cardoso, jogadores que estiveram com o Pelé, né? Tipo, jogaram com ele na seleção, no Santos, enfim. É uma grande coleção de pessoas que foram convidadas, né, de grandes depoimentos que foram dados, que no fim das contas acabam sendo até um pouco mais interessante do que a própria história do Pelé. Repito, para nós aqui do Brasil, porque tudo que se refere a Pelé a gente já meio que sabe. Mesmo quem não gosta de futebol já tem meio que inconsciente algumas coisas a respeito do Pelé, porque ele virou uma entidade midiática, virou uma pessoa extremamente famosa, e ele é até hoje considerado o maior jogador de futebol do mundo, desde o começo da invenção do futebol. Esse documentário, então, na verdade, ele serve para mostrar para as novas gerações fora do Brasil, aquelas que assistem Cristiano Ronaldo, que assistem Messi, que assistem Neymar jogando, para mostrar para essas gerações que, vamos dizer assim, todos esses craques tiveram um pai. Muita gente fala que o futebol antigamente era um futebol diferente do que se joga hoje. Naquela época era um futebol mais inocente, vamos dizer assim, um futebol menos difícil. Mas mesmo assim, quando você assiste as jogadas que o Pelé fez, e inclusive estão nesse documentário, você vê que há genialidade ali. Realmente ele era um excelente jogador, mas ele como pessoa também é uma pessoa falha, uma pessoa humana. O filme também resvala em algumas questões pessoais do Pelé, como os filhos que ele teve fora do casamento, os filhos que ele demorou para poder reconhecer, né, que ele não queria reconhecer esses filhos fora do casamento. Ele tinha lá os motivos dele, todos errados obviamente, mas tinha lá os motivos dele. O filme mostra pra gente que o Pelé ele não é uma divindade, ele não é um santo, ele não é uma pessoa para se colocar no altar, assim como Maradona, não foi, que morreu recentemente. Ele não é uma pessoa para se colocar no altar porque ele tem defeitos, é uma pessoa que tem muitas particularidades, como todos nós temos, e é uma pessoa falha, uma pessoa humana, enfim. Por isso, para nós aqui do canal 5 Tons, este filme, esse documentário a respeito do Pelé merece 3 estrelas. É um documentário que não traz novidades para quem mora no Brasil, para quem conhece futebol, mesmo que razoavelmente. É um filme que não traz nenhum tipo de frescor, mas tem bons convidados, tem boas histórias contadas por eles e tenta, de certa forma, trazer algumas polêmicas do Pelé à tona, mas não consegue porque eu acho que essa parte é impenetrável e geralmente esse tipo de documentário só é feito depois que a pessoa que é retratada não está mais presente para poder dar palpite, vamos dizer assim. Não que eu esteja desejando isso, longe de mim. Vida longa a Pelé. Esse tipo de documentário que mostra mais as outras partes que não são públicas, quando tem dedo da pessoa que está sendo retratada, geralmente ele acaba sendo um pouco chapa branca. É o que acontece aqui. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço para você e até logo.